Irmãos, nós vamos iniciar e nós cantamos muitas vezes acerca da soberania de Deus, acerca do fato de Deus ser soberano. Existem muitos debates teológicos acerca da soberania de Deus nos seminários, né? Eu, Paulo Vitor, algumas pessoas que já passaram por seminário sabem muito bem como o debate sobre a soberania de Deus é falado, né, nos seminários hoje em dia. As igrejas têm falado muito sobre esse tema. Isso tudo é muito bom, isso tudo é muito enriquecedor. Mas tem uma doutrina, irmãos, tão linda quanto a soberania de Deus, e que ambas precisam andar em comum, andar em harmonia, é a doutrina da providência de Deus. É o fato de que Deus é um Deus que providencia, que sustenta. A doutrina da soberania de Deus e a doutrina da providência de Deus, elas devem andar, elas devem caminhar juntas, porque elas se completam. E como nós bem sabemos, irmãos, Deus, a Bíblia é clara quanto isso, nós cremos nisso. Deus, ele é o Criador de todas as coisas e tudo o que ele fez é bom. Isso está lá registrado por Moisés no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 31. E, por exemplo, nós também conhecemos o famoso Salmo 121, verso 1 e 2, em que o salmista ele declama a seguinte oração: olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O povo de Deus em Israel cantava louvores a Deus através desses salmos, através desse salmo, lembrando tudo aquilo que Deus fez e mais ainda o fato de que Deus, ele é criador dos céus e da terra. E quando Israel cantava essa verdade de que Deus é criador de todas as coisas, isso consolava aquele povo. Aquilo mantinha as suas esperanças. Então, irmãos, a verdade de que Deus, ele é dono de tudo que existe, tanto no céu quanto na terra, é uma verdade maravilhosa para nós. Porque se Deus, ele é dono de todas as coisas, se Deus, ele tem poder e domínio sobre todas as coisas, nada é difícil para ele. Jó, no final do seu livro, ele vai dizer a seguinte frase: bem sei que tudo podes, Jó orando a Deus, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Se Deus, ele é criador de todas as coisas, ele pode tudo, irmãos. Ele pode tudo, nada é difícil para ele, nada é difícil para ele. Contudo, irmãos, além dessas lindas verdades sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre o fato dele ser soberano, sobre o fato dele ter domínio sobre todas as coisas, Deus também é um Deus pessoal e supridor do homem. Deus é um Deus pessoal e um Deus supridor do homem. Irmãos, muitos compreendem o fato de que Deus, ele é soberano. Mas muitos, ao compreender isso, de alguma forma negam. Por quê? Porque sempre estão buscando controlar suas possibilidades e seus resultados. O homem está sempre à procura de controlar suas possibilidades e os seus resultados. Hoje em dia a gente vê, né, a ciência, a medicina, os governantes tentando controlar a pandemia. O homem por si só, ele sempre busca controlar. E o fato de Deus ser soberano é algo realmente para nós consolador. Mas a dificuldade que nós temos, irmãos, é de entender que tudo que Deus nos dá, ele nos dá aquilo que precisamos. Ou melhor, Deus não nos dá nem sempre aquilo que queremos. Ele nos dá aquilo que precisamos. Às vezes a gente não se consola com esse fato. Às vezes a gente deseja que Deus nos dê aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Imagine, irmãos, que você está olhando para o alto de 2 prédios. Imagine você olhando para o alto de 2 prédios, a torres gêmeas, né? E aí as torres, elas são ligadas por uma corda.
E imagine que tem um homem de um lado de um prédio que ele consegue atravessar por aquela corda, aqueles 2 prédios, levando um carrinho de mão por cima da corda. Né? Você, da superfície, você olha para aquele homem, você se impressiona com o fato dele ser capaz, dele ser corajoso, de atravessar aqueles 2 prédios. É um homem muito habilidoso. Ele atravessa pela corda de uma forma assim, tranquila, que você fica impressionado, você fica chocado com essa habilidade do homem. Mas se você compreende que aquele homem, ele é um homem capaz de atravessar esses prédios por uma corda, carregando um carrinho de mão, você teria coragem de sentar naquele carrinho? Mesmo sabendo que aquele homem é capaz, que aquele homem é habilidoso, você teria coragem de sentar naquele carrinho e ser carregado por aquela corda, de um extremo a outro? É complicado, né? É difícil. E assim somos nós, irmãos. Nós reconhecemos que Deus é soberano. Nós reconhecemos que Deus é habilidoso, que Deus é capaz, de que Deus, para Ele, não há nada difícil. Mas nem sempre queremos viver de acordo com os parâmetros de Deus, de acordo com os padrões de Deus. E uma das características, irmãos, que mostram, que revelam a nós o fato de nós querermos sempre que Deus nos dê aquilo que desejamos, é quando nós nos esquecemos da sua providência. Quando nós nos desesperamos, por exemplo, o desespero do homem por causa que as coisas não acontecem de acordo com as suas vontades, com os seus desejos, é um fato de que o nosso coração, ele deseja controlar todas as coisas. De que nós não aceitamos a vontade, a soberania e a providência de Deus. Deus, ele nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Mas o nosso coração, ele sempre está buscando o seu próprio desejo, a sua própria satisfação. Talvez você já tenha experimentado isso ao fazer uma prova, talvez ao fazer um concurso público, talvez os mais jovens a prestar um vestibular para o IFE, para uma faculdade, e você não teve êxito naquilo que você almejava. E você acaba ficando extremamente triste, se desespera, se questiona quanto à sua vida, o que será do meu futuro, porque eu não passei nessa prova, ou porque eu não me casei com fulano, ou porque, não sei, qualquer tipo de resultado que te traz frustração. O fato é que às vezes a gente fica extremamente triste e desesperado, e nós não nos satisfazemos com aquilo que a vida nos trouxe. E Jesus, irmãos, no seu Sermão do Monte, ele vai dedicar um tempo para falar exatamente sobre essa questão, sobre o fato de nós não nos satisfazermos com aquilo que ele tem nos dado. Então eu convido a você para que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Esse texto traz para nós riquezas acerca da providência de Deus, independente dos resultados dos nossos planos, independente daquilo que queremos. Jesus vai tratar aqui acerca de um Deus providencial. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25 a 34. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comidas em depósitos. No entanto,
o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles? Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém? Texto maravilhoso, né, irmãos? Texto lindo, sermão lindo do Senhor. E o texto, irmão, vai trazer para nós uma real imagem acerca de nós, né? Sobretudo nesse tempo de pandemia. Esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, tem nos provado muito acerca das nossas reais necessidades e acerca do cuidado de Deus. Muitas famílias estão enfrentando ou irão enfrentar dificuldades na vida. Independente da nossa idade, independente da idade de cada um de nós aqui, todos nós, em algum momento, presenciaremos ou estamos presenciando o contexto de dificuldade, tempestades em nossas vidas. Para alguns, esse tempo de dificuldade, sobretudo atualmente, significa apenas abrir mão de viagens, de idas em restaurantes, de idas a shopping, de entretenimento, de lanchar, de luxo. Para algumas famílias, o tempo de dificuldade é apenas abrir mão disso. Mas nós sabemos que o homem, em seu estado natural, é pecador, né? Conversávamos até com o irmão Elber e a irmã Jo mais cedo sobre isso, né? O homem, em seu estado natural, é pecador. E por sermos pecadores, existe uma desigualdade muito grande entre nós. E ao tempo que, para algumas famílias, tempo de dificuldade é apenas abrir mão de algumas questões, estou falando em questão de economia, para outras famílias, tempo de dificuldade tem significado de necessidade básica de sobrevivência. Muitos necessitam de questões básicas para sobreviver. E diante dessa necessidade, irmãos, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a atitude do cristão? Quando nós falamos em necessidades básicas e como igreja, o que é que nós pensamos? A primeira coisa que nos vem à mente são os ministérios de misericórdia da igreja. As ações sociais da igreja. Elas são muito importantes, com certeza. Mas, irmãos, e se for a nossa família que estiver passando por necessidades básicas? E se for eu passando por necessidade básica? Qual deve ser a minha atitude diante da minha necessidade básica de sobrevivência? Será que nós estamos blindados dessa possibilidade de passarmos por isso? E se passarmos, ou se estamos passando, onde é que nós vamos encontrar suprimentos? Onde nós vamos encontrar refúgio? Onde nós vamos encontrar consolo para os nossos momentos difíceis? E aí, não é só de alimento. Por mais que o texto nos dá essa ideia de alimento, de vestimentas,
Mas em tudo na nossa vida, onde nós vamos encontrar consolo, refúgio, suprimentos para lidar com os nossos momentos difíceis, né? Será, irmãos, que nós podemos controlar as idas, as vindas, os altos e baixos das nossas vidas? E aí eu quero te convidar a olhar para o que Jesus fala, porque Jesus é o exemplo prático do que ele está pregando. A vida de Jesus revela aquilo que ele prega, que ele está pregando. É importante, irmãos, a gente afirmar que o texto que lemos, Jesus não está proibindo a prudência. Jesus não está proibindo aqui a prudência. Jesus não está dizendo que você não deve olhar para o futuro a fim de planejá-lo. Não é isso que o texto está falando. A grande questão é que nós não podemos ser displicentes a ponto de olhar para o futuro e achar que tudo tem que ser de acordo com o que nós planejamos. O que o texto está afirmando para nós é isso. Nós não podemos ser displicentes a ponto de olhar para o futuro e achar que os nossos resultados, aquilo que nós almejamos, tem que sair de acordo com aquilo que planejamos. Como se a nossa felicidade, satisfação, dependesse disso. Às vezes nós almejamos algo no futuro e a gente não leva em consideração os planos e os propósitos de Deus, que podem interromper os seus sonhos, que podem mudar os seus sonhos, os seus planos. Quantas pessoas, irmãos, elas estão ansiosas em relação a algo, a ponto dessa ansiedade lhe trazer doenças, coisas ruins. Perdemos noites de sono, perdemos a saúde, perdemos até o ar, por conta da nossa ansiedade em relação a algo futuro. E no versículo 25, olha o que Jesus questiona. Não é a vida mais do que o alimento? Olha só, não é a vida mais do que o alimento? A pergunta de Jesus aqui, irmãos, ela evidencia para nós um argumento muito simples. Se nós cremos que Deus, Ele tem poder para criar e Ele tem domínio sobre todas as coisas, não seria Deus poderoso o suficiente para suprir os seus filhos? Se Deus Ele criou com a sua voz o mundo, se Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele não tem poder suficiente para suprir as nossas necessidades? Se temos crido que Deus, Ele é poderoso, que Deus, Ele é criador dos céus e da terra, como nós podemos duvidar da sua capacidade divina em suprir as suas criaturas? Então, irmãos, no texto ainda, Jesus ele nos convida e nos desafia a olhar as aves. Versículo 26. Olha o que Jesus fala em relação às aves. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Obrigado, irmão. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus também nesse texto, ele nos convida a olhar a posição elevada que os homens, que a humanidade tem aos olhos do Pai. Ele diz, porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Irmãos, sem dúvidas, a preocupação inquietante do homem, a preocupação que tira a paz do homem, é um dos pecados, se não é o pecado em que Jesus mais advertiu os seus discípulos. O pecado que Jesus mais tratou aos seus discípulos
é o pecado da inquietação do homem, da preocupação exacerbada do homem. O desejo do homem de controlar todas as coisas. Cristo, irmãos, é Deus. É o Deus que desceu do céu e que levou sobre si os nossos fardos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Contudo, irmãos, quando nós assumimos esses fardos, quando nós assumimos as nossas próprias preocupações, as nossas cargas, nós estamos anulando de alguma forma aquilo que Cristo fez. Olha só a gravidade que tem o pecado da inquietação. Quando nós assumimos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias ansiedades, nós estamos anulando ou rejeitando a obra de Cristo. Porque Cristo é aquele que veio para carregar os nossos fardos, as nossas necessidades, os nossos anseios. Se nós reconhecermos, irmãos, que Deus, Ele é o nosso descanso, é o nosso dever não nos preocuparmos com quaisquer questões temporais desse mundo. Se nós cremos que Deus é o nosso descanso, é o nosso dever não nos preocuparmos com quaisquer questões temporais desse mundo. Está aí, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia está provando para nós que as coisas, elas fogem do nosso controle. Está provando para nós que o homem, ele não pode controlar a sua vida. Que ele não pode desejar todas as coisas, que ele é limitado. Deus, irmãos, o texto vai ressaltar essa verdade para nós. Deus, em sua soberania, Ele tem abastecido os seus filhos com aquilo que nos é necessário. E com aquilo que é necessário de acordo com o seu querer. Portanto, irmãos, o texto, ele é um convite para nós, para que possamos nos conformar com aquilo que nós temos nesse mundo. Nós não podemos alterar a mão providencial de Deus sobre nós. Nós não podemos nos desviar da mão dela. O pastor Paulo Vitor, quinta-feira, falou que as bênçãos do Senhor, falando aquilo que o salmista Davi disse no Salmo 23, as bênçãos do Senhor nos acompanharão. E ele deu um exemplo de um míssil, né, que segue o indivíduo. Nós não podemos desviar da providencial mão de Deus. Nós não podemos nem desviar a mão dele. Tem um autor que diz que não há nada que podemos fazer para que Deus nos ame mais. Não há nada que podemos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que podemos fazer para que Deus nos ame menos. Eu acredito que foi Philip Yancey que disse isso. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Além disso, irmãos, o texto vai mostrar para nós que os nossos cuidados sobre as questões do reino de Deus são mais importantes do que os cuidados com as coisas desse mundo. Então, irmãos, se nós estamos voltados para o reino de Deus, as outras coisas, elas estão completas. Nós nos sentimos completos, mas completos de acordo com a vontade do Senhor. Contudo, e quando as questões básicas nos faltam? E quando estamos padecendo de questões básicas? Porque o texto fala que Deus abastece os passarinhos. Quanto mais a nós. Mas, irmãos, e quando falta o básico? Será que Deus está deixando de ser fiel?
e aqui está o nosso segundo ponto, que é o fato de que o Evangelho, ele não quer dizer que tudo sempre irá bem na sua vida. O Evangelho não quer dizer que tudo sempre irá bem na sua vida. Jesus, nesse mesmo sermão, ele nos ensinou a orar e a agradecer pelo pão de cada dia, no Pai Nosso. Porém, quando nos falta esse pão, nós vamos buscar compreender esse ponto, buscar compreender qual é o pão que não nos pode faltar. Ou melhor, nós vamos compreender qual é o pão que é a necessidade mais básica do ser humano. Se nós formos olhar para a história do povo de Israel, irmãos, Moisés, enquanto ele preparava o povo para entrar à terra prometida, ele disse, em Deuteronômio 8:2, ele disse, ele os deixou passar fome. Olha só o que Moisés diz ao povo, ele os deixou passar fome, e depois lhe deu para comer o maná. Ele os deixou passar fome, Deus, os deixou passar fome, e depois lhes deu o maná. Uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que vocês soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz, mas vive de tudo que sai da boca de Deus. E onde nós podemos ouvir isso também? Que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. O próprio Jesus, ele experimentou essa realidade da falta do pão. Após 40 dias de jejum, Jesus com fome, ele é tentado por Satanás e ele usa a seguinte afirmação de Moisés: nem só de pão viverá um homem. Mateus 4:4. Irmãos, o que eu quero dizer é que quando as coisas saem do nosso planejamento, a ponto de nos faltar o que é mais básico, a ponto de nos faltar o pão diário, existe algo que é ainda mais importante. Existe algo que é ainda mais valioso que o pão. E o que é? É aquilo que tanto Jesus como Moisés afirmaram. Tudo que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4. Quando nos falta o básico, irmãos, na sua vida, seja não apenas em economias, em alimentos, mas em paz, em perdas, quando nos falta o que é mais básico, existe algo que é ainda mais importante. O problema é que às vezes a gente se concentra nas questões materiais, mas existe algo que vai além do que é mais básico e material, que é tudo aquilo que sai da boca de Deus. E o que é tudo aquilo que sai da boca de Deus? Eu acho que nós podemos encontrar a explicação para isso no Evangelho de João, capítulo 6, versos de 33 a 35, que diz: porque o pão, os irmãos vão abrir aí, vou aguardar os irmãos abrirem. A explicação está lá. Eu acredito que esteja lá em João 6, do 33 ao 35, que diz: porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão, versículo 51 agora. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando nos falta o básico para a sobrevivência, Cristo é mais importante do que o pão. Quando quando a vida tira algo precioso seu, Cristo é aquilo que te dá a paz, que te dá o consolo, que te dá a verdadeira alegria. Irmãos, nós não podemos controlar o que a vida nos traz.
E quando nós achamos o contrário disso, nós estamos próximos do desespero e do caos. Nós não podemos controlar as doenças que a vida nos traz, as mortes que a vida nos traz, o desemprego, as traições, as separações, os conflitos. Nós não podemos controlar isso. E quando nós resumimos a nossa vida nessas coisas, achando que a nossa vida se resume a elas, nós entramos em desespero, em caos. Quando as coisas fogem ao nosso controle, nós perdemos o chão. Mas, irmãos, não se esqueça que as coisas fogem ao nosso controle, mas não ao de Deus. Deus, em sua soberania, Ele controla a sua criação. Ele, como autor do quadro que é a criação, o conhece em seus mínimos detalhes. E mesmo quando nos faltam algumas questões mais básicas, não nos pode faltar Cristo. Não nos pode faltar Jesus. Jesus, Ele é melhor do que o pão diário. Ele é melhor do que o pão que atende às nossas necessidades básicas. Jesus, Ele é melhor que a saúde. Jesus, Ele é melhor do que o dinheiro. Ele é melhor do que a faculdade. Do que a faculdade dos seus sonhos. Ele é melhor do que os seus planos para os seus filhos. Jesus, Ele é melhor que a vacina. Quando Cristo e Moisés falam sobre que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, é sobre Cristo que eles estão falando. João vai dizer que Cristo é o Logos, que Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra, Cristo é o que sai da boca de Deus, Cristo é a ação de Deus. Se Deus fala, é por meio de Cristo. Se Deus cria, é por meio de Cristo. Se Deus age, é por meio de Cristo. Porque Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já havia concordado em morrer. Ele já estava morto antes do mundo ser criado. E por Ele já estar morto antes da criação do mundo, como Paulo fala que Ele é o primeiro entre os mortos, né? Por causa disso que Deus fala, que Deus age, tudo que sai da boca de Deus é Cristo. Jesus, Ele é o bem mais sublime que o homem pode ter e que o homem pode querer. O corpo de Cristo esmagado pelos nossos pecados, ressuscitado pelo Espírito, é o alimento que sacia eternamente aqueles que confiam em sua bondade e na sua justiça. Irmão, pode faltar o pão diário na sua vida. A vida pode lhe trazer surpresas que aparentemente tira o seu chão. Mas Cristo, Ele sacia as nossas necessidades. Aqueles que confiam na bondade de Deus, na justiça de Deus, estão satisfeitos em Cristo. Os prazeres, as aflições passageiras desse mundo, elas não podem ser comparadas com a alegria de estar em Cristo, com a alegria de ser amado por Ele, de ser aceito por Ele. Além do mais, irmãos, se o Evangelho não quer dizer que tudo irá bem em nossas vidas, o Evangelho também é a promessa de que Jesus sempre estará conosco. O Evangelho é a mensagem, o Evangelho contém uma mensagem que nem tudo irá bem na sua vida, né? Mas também o Evangelho é a promessa de que Jesus estaria conosco todos os dias. E com tudo que foi dito, nessa noite, se Jesus Ele nos deu vida, se Jesus é o nosso pão, esse é o maior presente e tudo de mais importante que nós temos.
Mais importante que o alimento que sacia o nosso estômago é poder confiar e descansar de que Cristo está conosco em nossa fome, em nossa necessidade. E que diante de toda e qualquer dificuldade, Cristo sempre, em determinado momento, irá nos mandar o seu maná. Por mais que estamos vivendo dificuldades, em algum momento, no momento mais propício, Ele mostrará o seu cuidado conosco. Ele mostrará o seu controle sobre todas as coisas. Portanto, irmãos, por mais que estejamos lidando com as consequências dos nossos próprios pecados, e por mais que as coisas fogem ao nosso controle, Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e Ele venceu os seus poderes. E assim como as aves, elas estão desprovidas, assim como as aves, elas não planejam o amanhã, assim como elas estão desprovidas de preocupações, devemos ser nós, quanto ao nosso próximo minuto, quanto ao nosso próximo dia, quanto ao nosso futuro. Jesus é o nosso provedor. Jesus é o nosso provedor. Olha o que ele diz no texto: o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Eu gosto muito do texto de Isaías 57:15. Isaías 57:15, que diz o seguinte: portanto, assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Olha o lugar onde Deus habita, irmãos. Lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Ao passo que Deus está no alto e sublime trono, Ele também está com o contrito, com o triste, com aquele que está triste, com aquele que é humilde, a fim de proporcionar um ânimo, um novo ânimo ao quebrantado de coração, um novo alento, um novo consolo ao coração arrependido. Irmãos, quando perguntaram a um missionário, um grande missionário que viveu entre os anos de 1800, George Muller, esse homem ele trabalhou com crianças em situação de rua. Esse homem ele criou um orfanato para abrigar crianças rejeitadas. Quando perguntaram a ele sobre como ele age quando o dia está atribulado, quando o dia está atormentado, como ele age, como você faz, George, quando o dia no orfanato é um dia difícil? Ele respondeu o seguinte: somente hoje pela manhã eu lancei 60 coisas sobre o Senhor. Lance sobre o Senhor aquilo que tem tirado a sua paz. Lance sobre o Senhor aquilo que tem trazido dificuldade para a sua vida. Não permita que essas coisas definam a sua vida. Quando perguntaram a Hudson Taylor, um missionário também que trabalhou na China, pregando o Evangelho e que era responsável por vários missionários, e esse homem também viveu entre os anos de 1800, quando comunicaram a esse homem que alguns dos seus missionários estavam para ser mortos por causa do Evangelho, quando comunicaram a ele essa notícia, encontraram esse homem num canto, cantando o seguinte hino: Jesus, estou descansando no gozo do que tu és. Veja a confiança desses homens, né? Veja a certeza desses homens. E por mais que as notícias, por mais que as dificuldades sejam tantas em nossas vidas, irmãos, que possamos descansar. Não deixe que os resultados, eles moldem quem você é.
Não deixe que os seus desejos ocupam o trono do seu coração. Os resultados da nossa vida, eles não nos definem. Eles não podem nos controlar. Certamente nós precisamos fazer a nossa parte nas resoluções dos nossos próprios problemas. Mas se nós estivermos tristes ou alegres, irmãos, devemos estar, sobretudo, satisfeitos, porque a mão de Deus está sobre nós. Eu não estou falando que você deve estar alegre sobre todas as coisas, que você deve estar risonho. Não estou falando isso. Isso também é doentio. Mas se você estiver triste, esteja triste, sabendo que Deus está cuidando de você. Se você estiver alegre, saiba que Deus está cuidando de você. Aprenda a se entristecer. Aprenda a se alegrar. Eu gosto muito do John Piper, que ele escreve sobre a diferença entre a alegria do mundo e a alegria de Deus, e a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo, ela nos leva ao desespero, ela nos leva ao caos. Mas a tristeza segundo Deus nos leva a um relacionamento com Ele. Deus tem cuidado de nós de uma forma particular. Lembra no início da nossa introdução que eu falei que Deus é um Deus pessoal e um Deus supridor? É porque Deus se relaciona conosco, cuida de nós de forma particular. Deus é poderoso o suficiente para cuidar de cada pessoa que existe nesse universo. No mais simples lugar, até a posição mais elevada. Deus, Ele cuida de cada um de nós de forma particular. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver pequenos homens. Homens como Davi, que, como Paulo Vitor pregou, estava longe, no pasto, cuidando do rebanho. E Deus cuidava daquele homem. Deus preparava aquele homem. Nós podemos ver Daniel, homem pequeno, de um lugar pequeno, no Reino Sul, em Judá. Homem pequeno. Irmãos, Deus cuida de nós. Em Carapebus, no menor bairro de Carapebus, Deus, Ele olha para nós de forma pessoal. Ele cuida das nossas feridas de forma pessoal, de forma característica. Ele sabe onde está as nossas dores, a nossa dor. Ele sabe onde está a nossa dor. Ele sabe onde está a nossa dificuldade. Cada um de nós temos as nossas dificuldades diferentes, os nossos contextos diferentes. Deus não é o Deus que cuida por região, não. Deus não é um Deus que fiscaliza grupos. Deus é um Deus que cuida de forma particular. Deus é um Deus pessoal. Eu quero encerrar lendo Isaías 46, 3 e 4. Se puder projetar aqui, tem como projetar? Se não tiver, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Isaías 46, 3 e 4. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei, eu vos fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. Nós podemos até trocar casa de Jacó pelo nosso nome. Ouve-me, ó Mateus, e todo o restante da PIB Carapebus. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre,
e sois levados desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. E eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. Amém, irmãos? Deus é um Deus que nos leva. Tudo que eu estou falando nessa noite foi aquilo que nós refletimos durante a semana. Não sei se os irmãos perceberam na oração da madrugada. Deus é um Deus que nos carrega. É um Deus que nos leva nos nossos braços, que nos pega em nossos braços. É um Deus que desde o ventre, Ele tem nos levado. Esse é o nosso Deus. É aquele que tem nos suprido, de acordo com aquilo que nós precisamos, e não com aquilo que nós queremos. Ele tem cuidado de nós. Portanto, tenha coragem de andar no carrinho de mão de Deus, né? Lembrando daquela ilustração que eu falei, tenha coragem de ser levado por Deus. Tenha coragem de atravessar os prédios dessa vida, levado por Deus. O problema é que muitos de nós queremos até atravessar com Deus, mas queremos usar os nossos cintos de segurança, os nossos capacetes, as nossas proteções. Mas, irmãos, largue tudo isso, abandone tudo isso. Permita ser levado por Deus, permita ser carregado por Deus. Amém? Que possamos ser levados por Ele, que possamos deixar com que a sua soberania e a sua providência seja satisfatória em nossa vida, que possamos nos satisfazer na soberania e na providência de Deus. Esse é o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é o Deus que move os montes. Ainda que os montes se abalam, ainda que as montanhas caiam, o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. O Senhor é o Deus que tem nos levado. O Senhor é o Deus que nos tem carregado. Nos dê essa confiança. Que a Tua palavra, a Tua graça possa estar nos ensinando a ter essa confiança, a ter essa certeza da Tua presença entre nós, do Teu cuidado entre nós, por mais que os resultados da nossa vida não sejam como nós planejamos e queremos. Que a Tua palavra nos ensine a estarmos satisfeitos em nossas tristezas, em nossas alegrias. Que o Senhor, durante toda a nossa velhice, até os nossos cabelos brancos, o Senhor continue provando a Tua bondade conosco. Nós sabemos que nós não merecemos, nós sabemos que nós não temos capacidade de enxergar a Sua bondade. Talvez estejamos sendo até presunçosos em pedir isso, mas prove a nós todos os dias a Tua presença. Prove a nós porque nós necessitamos disso. Nos perdoe se nós estamos sendo orgulhosos. Nós não temos poder de mandar no Senhor, mas nós clamamos pela Tua presença. Nós clamamos que assim como os passarinhos, o Senhor possa cuidar de nós. Clamamos para que assim como os lírios do campo, o Senhor possa nos vestir. Que o Senhor possa estar guardando o nosso coração em Ti, a nossa mente em Ti, para que possamos compreender a Tua boa vontade sobre nós. Que possamos caminhar, ainda que sejam passos curtos, mas que possamos caminhar num relacionamento contigo. Nos ensine em nosso próprio pecado, em nossa própria limitação, nos ensine com paciência e com amor, nos ensine. Em Cristo que nós oramos e nele nós estamos. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, com toda a igreja de Deus espalhado por toda Carapebus, por toda a terra. Que o Espírito do Senhor possa estar consolando os nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre.
Amém.